Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. No meu primeiro dia como guarda florestal, eu estava cheio de expectativas e uma pitada de nervosismo. Eu tinha sido designado para uma área remota no coração de uma vasta floresta, onde uma antiga cabana serviria como minha base temporária. Cheguei ao local em uma manhã ensolarada, com o céu azul brilhante acima de mim e o ar fresco da floresta envolvendo meus sentidos. A cabana estava diante de mim, sua estrutura de madeira desgastada pelo tempo parecendo mais sombria do que eu esperava. No entanto, eu estava determinado a não deixar que a atmosfera inquietante me abalasse. Montei meu acampamento dentro da cabana e comecei a estabelecer minha rotina de patrulha pela área circundante. Nos primeiros dias, tudo parecia calmo e tranquilo. Eu explorava os arredores, observando a vida selvagem e registrando qualquer atividade incomum. Durante o dia, a floresta parecia acolhedora e serena, com os raios de sol filtrando através das copas das árvores e criando padrões de luz e sombra no chão coberto de folhas. No entanto, à medida que a noite caía, a atmosfera mudava. A escuridão se instalava sobre a floresta e os sons habituais da natureza pareciam adquirir um tom mais sinistro. Os galhos das árvores rangiam ao vento e os ruídos da noite ecoavam pela escuridão. No meu segundo dia, comecei a notar algo estranho na floresta ao redor da cabana. Movimentos furtivos entre as árvores, sombras que pareciam se mover por conta própria. Eu tentava descartar essas observações como minha própria imaginação, mas uma sensação de inquietação começava a se instalar dentro de mim. No meu terceiro dia, as coisas começaram a ficar ainda mais estranhas. Objetos começaram a desaparecer misteriosamente da cabana, apenas para reaparecerem em lugares incomuns horas depois. Meu rádio de comunicação falhava constantemente, deixando-me isolado e vulnerável na floresta escura. A falta de sono começou a afetar meu julgamento. Pesadelos perturbadores me assombravam todas as noites, deixando-me acordado em um estado de alerta constante. Eu me sentia como se estivesse sendo observado, como se algo estivesse espreitando nas sombras ao meu redor. No meu quarto dia, uma tempestade feroz irrompeu sobre a floresta. O vento uivava através das árvores, e a chuva caía em torrentes, transformando a paisagem em um borrão de movimento e som. Enquanto a cabana rangia e balançava sob a fúria da tormenta, uma sensação de opressão se instalava sobre mim. Foi durante essa tempestade que as coisas realmente começaram a ficar assustadoras. Uma presença sinistra encheu a cabana, e eu me vi enredado em um turbilhão de medo e confusão. As sombras dançavam ao meu redor, tomando formas ameaçadoras, e eu sentia como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Nos dias seguintes, a situação só piorou. Pesadelos terríveis me assombravam todas as noites, e a sensação de que algo estava errado na floresta ao meu redor se tornava cada vez mais intensa. Eu sabia que precisava sair daquele lugar antes que fosse tarde demais. No meu último dia na cabana assombrada, decidi partir. Embalei minhas coisas e me preparei para deixar para trás aquele lugar sinistro. Enquanto caminhava pela trilha que levava para longe da cabana, senti como se um peso tivesse sido levantado de meus ombros. Eu podia sentir os olhos da floresta me observando enquanto eu partia, mas eu estava determinado a não olhar para trás. E assim, deixei para trás a cabana assombrada e os mistérios sombrios da floresta. Enquanto caminhava em direção ao horizonte distante, prometi a mim mesmo que nunca mais retornaria àquele lugar. Mas as memórias daquela experiência assombrariam meus sonhos para sempre. Um lembrete constante dos perigos ocultos que habitavam as profundezas da floresta. Era uma vez, em uma remota região montanhosa, um guardião solitário que vigiava uma densa floresta durante as longas noites. Seu nome era Ethan, um homem taciturno e reservado, cuja vida se entrelaçava com os segredos sombrios da floresta que protegia. A floresta, conhecida como a Floresta dos Pesadelos, era envolta em mistério e temor, e poucos se aventuravam por seus caminhos sombrios. Ethan era um homem de poucas palavras.
mas sua presença imponente inspirava respeito entre os poucos que se atreviam a cruzar seu caminho. Ele conhecia cada centímetro da floresta, cada sombra e murmúrio, mas havia uma história que assombrava seus pensamentos todas as noites. A lenda do guardião antigo. Dizia-se que séculos atrás, um guardião anterior, chamado Adam, tinha desaparecido misteriosamente durante uma noite de lua cheia na Floresta dos Pesadelos. Desde então, rumores sobre sua assombração ecoavam entre os moradores locais, alimentando o medo e a superstição. No meu primeiro dia como guardião da floresta, Ethan ouviu falar sobre a lenda do guardião antigo de um velho morador da vila mais próxima. Embora cético em relação a contos fantásticos, uma sensação de inquietação se apoderou dele, como se alguma presença invisível o observasse das sombras da floresta. Determinado a dissipar qualquer medo infundado, Ethan começou sua patrulha noturna pela floresta, seu coração batendo um ritmo acelerado em seu peito. A lua brilhava acima, lançando sombras dançantes entre as árvores, e o ar estava carregado com uma eletricidade misteriosa. Enquanto Ethan avançava pela floresta, ele notou um silêncio estranho pairando no ar, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas e o ocasional uivo distante de uma coruja. Um arrepio de premonição percorreu sua espinha, e ele sentiu que não estava sozinho naquela noite. No meu segundo dia, Ethan encontrou vestígios estranhos ao longo do caminho. Marcas misteriosas nas árvores, folhas esmagadas e uma sensação inquietante de ser observado. Apesar de sua coragem, uma sensação de inquietude se apoderou dele, como se algo sinistro estivesse se aproximando nas sombras. Decidido a enfrentar seus medos, Ethan continuou sua patrulha, sua lanterna iluminando o caminho à frente. Mas à medida que avançava mais fundo na floresta, os sons da noite se tornaram mais perturbadores, e uma sensação de terror crescente se apoderou dele. No meu terceiro dia, Ethan encontrou algo que o fez congelar no lugar. Uma figura sombria, pairando entre as árvores como uma sombra viva. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e sua presença parecia emanar uma aura de perigo iminente. Ethan hesitou por um momento, seu coração martelando no peito, mas então ele se forçou a enfrentar a figura sombria. Ele levantou sua lanterna, sua luz cortando a escuridão, e gritou para a figura se revelar. Mas antes que pudesse receber uma resposta, a figura desapareceu nas sombras, deixando para trás apenas um eco inquietante. Determinado a descobrir a verdade por trás da figura sombria, Ethan continuou sua busca pela floresta. Cada passo, uma luta contra a escuridão crescente. Mas à medida que avançava, uma sensação de desespero se apoderava dele, como se estivesse sendo arrastado para um abismo sem fim. No meu quarto dia, Ethan encontrou-se diante de uma revelação terrível. A figura sombria era, na verdade, uma manifestação do guardião antigo, uma entidade antiga que vagava pelas sombras da floresta em busca de vingança. Ele sabia então que estava diante de um perigo muito além de sua compreensão. Determinado a enfrentar o guardião antigo e proteger a floresta, Ethan reuniu toda a coragem que tinha e confrontou a entidade sombria. Ele brandiu sua lanterna como uma espada, sua luz cortando as trevas, e desafiou o guardião antigo a revelar sua verdadeira forma. Mas à medida que o guardião antigo se aproximava, uma sensação de terror envolveu Ethan, e ele percebeu que estava enfrentando uma força que estava além de qualquer coisa que já havia encontrado antes. Com um grito de desafio, ele se lançou contra a entidade sombria, sua determinação sendo sua única arma contra o mal que se aproximava. No meu quinto dia, uma batalha épica se desenrolou nas sombras da floresta, com Ethan enfrentando o guardião antigo em uma luta pela sobrevivência. Cada golpe era uma dança mortal entre luz e escuridão, e cada movimento era um teste de coragem e determinação. Mas apesar de seus esforços heróicos, Ethan percebeu que não poderia derrotar o guardião antigo sozinho. Com sua última gota de energia, ele ergueu sua lanterna para o céu, invocando uma luz poderosa que banhou a floresta em uma luminosidade celestial. Ao sentir a luz purificadora, o guardião antigo recuou nas sombras, sua presença sinistra sendo dissipada pelo poder da luz. Ethan olhou para cima, para a lua brilhante acima, e soube que tinha triunfado sobre o mal que assolava a floresta. À medida que o sol nascente tingia o céu de rosa e laranja, Ethan se afastou da floresta dos pesadelos, seu coração cheio de gratidão e alívio. Ele sabia que sua batalha com o guardião antigo havia terminado, mas também sabia que sempre estaria lá para proteger a floresta contra qualquer mal que ousasse desafiá-la novamente.
Meu nome é David, e por mais de uma década servi como guarda florestal na densa e sombria Floresta das Sombras. Essa floresta tem uma reputação sinistra, com lendas e histórias que a rodeiam. No entanto, para mim, era apenas um local de trabalho, um lugar onde passava meus dias em solidão, longe do bulício da cidade. No meu primeiro dia como guarda florestal, fui recebido pela antiga e sábia guardiã da floresta, a S.A. Hawthorne. Ela me alertou sobre os perigos da floresta e os segredos que ela guardava. Embora tenha ouvido suas palavras com respeito, não dei muita importância às suas advertências. Afinal, eu era jovem e confiante em minha habilidade de lidar com qualquer coisa que a floresta pudesse me lançar. Nos primeiros meses, tudo correu conforme o esperado. Patrulhei os caminhos familiares, verifiquei a vida selvagem e mantive registros detalhados de minhas observações. A floresta, embora imponente, parecia tranquila e serena, quase acolhedora em sua solidão. Mas então, no meu primeiro encontro com a escuridão, tudo mudou. Foi em uma noite sem lua, quando uma neblina densa se instalou sobre a floresta, obscurecendo a luz das estrelas. Enquanto caminhava pelos caminhos conhecidos, senti uma sensação de inquietação crescer dentro de mim, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis na escuridão. Foi quando ouvi os sons. Eram sussurros baixos e indistintos, quase imperceptíveis. Eu parei, tentando discernir de onde vinham os sons, mas tudo o que consegui foi um arrepio na espinha. Continuei minha patrulha, acelerando o passo, desejando estar de volta à segurança de minha cabana. Mas então, os sussurros se transformaram em risadas. Risadas baixas e sinistras, ecoando pelas árvores como uma canção de terror. Meus passos vacilaram, mas continuei avançando, tentando ignorar o medo que se apoderava de mim. Foi quando vi a figura, um vulto escuro se movendo entre as árvores, rápido demais para ser humano, mas com uma presença sinistra que me paralisou no lugar. Eu sabia que não estava sozinho na floresta, que algo estava me observando, esperando nas sombras. Foi com um alívio quase tangível que finalmente alcancei minha cabana. Entrei e tranquei a porta atrás de mim, deixando o silêncio da floresta do lado de fora. Mas mesmo dentro dos limites da cabana eu não estava seguro. A sensação de ser observado ainda pairava no ar, como se os olhos invisíveis ainda estivessem sobre mim. Passei a noite acordado, ouvindo os sussurros e risadas que ecoavam pela floresta. Eu sabia que não poderia continuar ignorando o que estava acontecendo lá fora. No dia seguinte, decidi investigar mais a fundo, determinado a descobrir a verdade por trás dos mistérios da Floresta das Sombras. No meu segundo dia de investigação na Floresta das Sombras, acordei com a determinação de desvendar os mistérios que assombravam aquelas terras sombrias. Tomei meu café rapidamente e parti em direção a oeste, lugares mais remotos e enigmáticos da floresta, onde os sussurros e risadas pareciam ser mais intensos. À medida que avançava pelos caminhos estreitos e sinuosos, a atmosfera ao meu redor tornava-se cada vez mais opressiva. As árvores pareciam se fechar sobre mim, lançando sombras grotescas que dançavam à luz do sol filtrada pelas folhas. Foi então que encontrei a clareira. Um espaço aberto no meio da floresta, cercado por árvores antigas e retorcidas. No centro da clareira, havia uma estrutura estranha e antiga, coberta por musgo e enegrecida pelo tempo. Aproximei-me cautelosamente, sentindo a presença sinistra que emanava do local. Foi então que vi as inscrições. Símbolos antigos e incompreensíveis adornavam as paredes da estrutura, pulsando com uma energia ancestral que fazia meu sangue gelar nas veias. Decidi investigar mais a fundo, ignorando o instinto de perigo que clamava dentro de mim. Adentrei na estrutura e fui recebido por uma escuridão opressiva. Fui forçado a acender minha lanterna, iluminando o interior da estrutura com uma luz fraca e vacilante. Foi então que vi os corpos. Cadáveres humanos dispostos em círculo ao redor de um altar macabro, seus rostos congelados em expressões de terror eterno. O cheiro da morte pairava no ar, misturando-se com o aroma de musgo e decomposição. Horrorizado, recuei, lutando contra a ânsia de vomitar que subia pela minha garganta. Mas então, ouvi os passos. Passos suaves e silenciosos ecoando pelas sombras, aproximando-se cada vez mais. Virei-me rapidamente, minha lanterna tremendo em minhas mãos. Foi então que os vi. Figuras escuras e sinistras emergindo das sombras, com olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Eles avançaram em minha direção, mãos estendidas em um gesto de convite ou ameaça.
Instintivamente, recuei, minha mente girando em pânico. Eu estava cercado, encurralado por forças além da minha compreensão. Eu sabia que não poderia lutar contra eles, que estava à mercê do destino nesta floresta maldita. Foi então que a escuridão me envolveu e perdi a consciência. Quando acordei, estava deitado no chão da clareira, meu corpo dorido e minha mente confusa. O sol brilhava através das árvores, lançando uma luz dourada sobre o local que momentos antes estava imerso na escuridão. Levantei-me lentamente, tremendo de medo e exaustão. Sabia que precisava sair dali o mais rápido possível, antes que as sombras retornassem para me reclamar como sua presa. Com um último olhar para a estrutura macabra, parti em direção à segurança de minha cabana, jurando nunca mais voltar àquele lugar amaldiçoado. E assim termina a minha história na Floresta das Sombras. O que encontrei lá foi além do que eu jamais poderia imaginar. Uma jornada às profundezas do horror e da loucura. A Floresta das Sombras guarda segredos que jamais deveriam ser revelados, e eu fui tolo o suficiente para desvendar alguns deles. Que este relato sirva como um aviso para todos aqueles que ousam desafiar as sombras que espreitam nas profundezas das florestas escuras e desconhecidas. Ao longo dos anos, como guarda florestal, eu vi muitas coisas estranhas e perturbadoras na vastidão das florestas que eu jurava proteger. Mas nada poderia ter me preparado para o terror que encontrei na Floresta das Lamentações. Tudo começou quando recebi um chamado urgente para investigar uma série de desaparecimentos misteriosos que estavam ocorrendo na região. Os moradores locais estavam apavorados, e eu sabia que era minha responsabilidade encontrar respostas e garantir a segurança da comunidade. No meu primeiro dia de investigação, entrei na densa vegetação da floresta, sentindo o ar frio e úmido envolver meu corpo. Uma sensação de inquietude se apoderou de mim, mas eu ignorei, atribuindo-a à atenção natural de uma missão tão importante. À medida que avançava pelos caminhos sinuosos da floresta, percebi que algo estava errado. Os sons habituais da vida selvagem haviam desaparecido, substituídos por um silêncio mortal que ecoava entre as árvores. O ar estava impregnado de uma aura de escuridão e desespero, como se a própria floresta estivesse respirando com vida própria. Foi então que vi as primeiras evidências dos desaparecimentos. Pedacinhos de roupas rasgadas e pegadas desorientadas marcavam o chão, apontando para um destino sombrio e desconhecido. Meu coração acelerou com o medo, mas eu sabia que precisava continuar avançando, mesmo que isso significasse enfrentar o horror que me aguardava adiante. No final do dia, encontrei um acampamento abandonado, coberto de musgo e folhas caídas. Os restos de uma fogueira ainda estavam fumegando, mas não havia sinal dos ocupantes. Uma sensação de angústia se apoderou de mim, e eu soube que precisava me preparar para o que estava por vir. Decidi montar meu acampamento ali mesmo, entre as sombras da floresta, sabendo que não seria capaz de dormir com a escuridão e o perigo rondando ao meu redor. Enquanto preparava minha barraca, ouvi um som estranho ao longe, um murmúrio distante que parecia sussurrar meu nome nas sombras. Instintivamente, agarrei minha lanterna e me pus de pé, vasculhando as sombras com olhos atentos. Mas nada apareceu. O murmúrio cessou, deixando-me sozinho na escuridão opressiva da floresta. Sacudi a cabeça para afastar meus medos, mas uma sensação de inquietação permaneceu, me assombrando até o momento em que finalmente adormeci. No meu segundo dia na Floresta das Lamentações, acordei com uma sensação de apreensão que parecia pesar sobre mim, como um manto sombrio. Sabia que não deveria subestimar os perigos que espreitavam nas sombras, mas também sabia que precisava continuar minha investigação a qualquer custo. Decidi explorar mais fundo na floresta, seguindo um caminho estreito e tortuoso que me levou ainda mais para o coração das trevas. Cada passo era uma luta contra a crescente sensação de terror que ameaçava me engolir inteiramente. Foi então que vi a cabana. Uma estrutura dilapidada e abandonada, escondida entre as árvores como se estivesse tentando escapar da luz do sol. Senti uma onda de arrepios percorrer minha espinha enquanto me aproximava, cada instinto em meu corpo gritando para eu recuar e fugir daquele lugar amaldiçoado. Mas eu não podia recuar agora. Eu estava determinado a descobrir a verdade por trás dos desaparecimentos na Floresta das Lamentações, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio inferno.
Adentrei na cabana com cautela, minha lanterna iluminando o caminho à frente. O interior estava escuro e empoeirado, com móveis quebrados e teias de aranha penduradas nos cantos. Mas o que mais me chamou a atenção foi o cheiro. Um cheiro de podridão e decadência, como se algo terrível tivesse morrido ali dentro e se recusasse a partir. Foi então que ouvi o sussurro. Um sussurro suave e sinistro que parecia ecoar pelas paredes da cabana, enchendo meu coração de terror. Tentei localizar a fonte do som, mas parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo, me deixando desorientado e confuso. De repente, as luzes piscaram e se apagaram, mergulhando a cabana na escuridão total. Meu coração disparou com medo, mas eu sabia que não podia permitir que o pânico me dominasse. Tinha que manter a calma e encontrar uma saída daquele pesadelo. Foi então que as sombras se moveram. Criaturas sinistras e distorcidas emergiram das trevas, com olhos brilhando com uma luz antinatural. Eles avançaram em minha direção, suas garras afiadas estendidas em minha direção, prontas para me arrancar da vida. Lutei com todas as minhas forças, brandindo minha lanterna como uma arma contra as sombras que se aproximavam. Mas eles eram implacáveis, seus ataques coordenados e precisos, como se estivessem sob o comando de uma inteligência maligna. Por fim, eu caí de joelhos, exausto e derrotado, enquanto as sombras se fechavam sobre mim, ameaçando me engolir inteiramente. Fechei os olhos e rezei por um milagre, mas sabia no fundo do meu coração que estava perdido nas profundezas da Floresta das Lamentações para sempre. E assim termina minha história, uma jornada ao coração do terror que reside nas sombras da floresta. Que meu destino sirva como um aviso para todos aqueles que ousam desafiar os segredos antigos e malignos que espreitam nas profundezas da natureza selvagem. Sou um guarda florestal há muitos anos, dedicando minha vida à proteção das vastas e misteriosas florestas que cercam nossa cidade. Sempre fui fascinado pela beleza selvagem e pela tranquilidade das árvores antigas, mas nunca imaginei que um dia minha devoção me levaria a enfrentar os horrores que agora assombram meus pesadelos. Tudo começou em uma noite sombria e tempestuosa. Eu estava patrulhando os limites da floresta quando ouvi um grito desesperado ecoando entre as árvores. Instintivamente, agarrei minha lanterna e me lancei na escuridão, seguindo o som angustiante em busca de quem precisasse de ajuda. À medida que avançava mais fundo na floresta, o vento uivava entre os galhos, como se estivesse sussurrando um aviso sinistro. Eu ignorei minha crescente sensação de inquietação, focado apenas em encontrar a origem do grito desesperado que ecoava na escuridão. Foi então que encontrei a primeira pista do que estava por vir. Marcas de arranhões profundos marcavam as árvores ao meu redor, como se garras afiadas tivessem rasgado a casca dura em busca de presas. Meu coração acelerou com o medo, mas eu sabia que não podia recuar agora. À medida que me aproximava do local do grito, uma sensação de opressão se apoderou de mim, como se as próprias árvores estivessem se fechando sobre mim. Minha lanterna tremia em minhas mãos, lançando sombras distorcidas que dançavam entre as folhas retorcidas. Foi então que a vi. Uma figura pálida e espectral, com olhos brilhando com uma luz antinatural. Ela estava parada no meio do caminho, observando-me com uma intensidade que gelou meu sangue nas veias. Eu sabia que não era humana, mas algo muito mais sinistro e antigo. Antes que eu pudesse reagir, a figura desapareceu entre as árvores, deixando para trás apenas um eco gelado de sua presença. Tremendo de medo, eu sabia que não podia mais ignorar os horrores que agora habitavam a floresta, e que minha jornada estava apenas começando. Nos dias que se seguiram ao meu encontro com a figura espectral na floresta, uma sensação de terror crescente se apoderou de mim, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis a cada passo que eu dava. Noites sem dormir e pesadelos perturbadores se tornaram minha nova realidade, enquanto eu lutava para entender o que havia despertado nas sombras da floresta. Decidi intensificar minhas patrulhas, na esperança de encontrar respostas para os mistérios que assombravam a floresta. Mas a cada passo que eu dava, parecia que o perigo se multiplicava, como se a própria escuridão estivesse se fechando ao meu redor. Em uma noite particularmente sombria, encontrei a primeira pista concreta do que estava realmente acontecendo na floresta.
Encontrei um antigo diário escondido entre as raízes de uma árvore centenária, suas páginas amareladas e gastas pelo tempo. À medida que folheava as páginas do diário, fui transportado para um passado sombrio e sinistro, onde os segredos antigos da floresta eram revelados. Aparentemente, a floresta era o lar de uma entidade ancestral, conhecida como a Sombra da Perdição, que havia sido adormecida há séculos por um antigo ritual de proteção. Mas agora, algo havia despertado a Sombra da Perdição de seu sono eterno, e ela estava sedenta por vingança contra aqueles que ousaram perturbar seu descanso. Eu sabia que era minha responsabilidade deter essa entidade maligna antes que ela consumisse toda a vida na floresta e além. Determinado a enfrentar a Sombra da Perdição de uma vez por todas, preparei-me para o confronto final. Armei-me com símbolos antigos de proteção e invocação, confiante de que poderia banir a entidade de volta para as profundezas da escuridão de onde veio. Adentrei na floresta com determinação, enfrentando os horrores que se erguiam para me deter em minha jornada. Criaturas sombrias e distorcidas se lançaram contra mim, mas eu não recuei, cada passo me aproximando mais do confronto que selaria o destino da floresta para sempre. Finalmente, encontrei a Sombra da Perdição, erguendo-se diante de mim como uma tempestade de trevas. Seus olhos brilhavam com uma fúria antiga, enquanto ela lançava suas garras afiadas em minha direção. Eu recitei as palavras antigas de proteção, erguendo os símbolos sagrados em um último esforço para banir a entidade de volta para a escuridão. Por um momento, pareceu que a Sombra da Perdição estava prestes a me engolir inteiramente, mas então, com um grito final de desafio, eu invoquei todo o meu poder e expulsei a entidade de volta para as profundezas do inferno de onde veio. Ao meu redor, a floresta parecia suspirar aliviada, os sons da vida retornando às árvores e aos riachos. Eu sabia que a Sombra da Perdição havia sido derrotada, pelo menos por enquanto, e que a paz havia retornado à floresta que eu jurara proteger. E assim termina minha jornada, uma batalha épica entre a luz e as trevas que habitam as profundezas da natureza selvagem. Mas sei que minha luta está longe de terminar, pois os horrores que assombram a floresta são eternos, e somente a vigilância constante pode proteger os inocentes da escuridão que espreita nas sombras. Como guarda florestal há anos, aprendi a ler os sinais da natureza. Mas nenhuma patrulha noturna havia me preparado para o que encontrei naquela noite sombria. A lua lançava uma luz trêmula através das árvores, criando sombras grotescas que dançavam no chão. Enquanto caminhava pela trilha, senti um calafrio percorrer minha espinha, como se algo estivesse errado na floresta. Ignorando meus instintos, continuei avançando, minhas lanternas cortando a escuridão. O bosque se estendia diante de mim. Suas árvores retorcidas pareciam sussurrar segredos antigos, enquanto eu me aproximava de uma formação rochosa peculiar. Ali, entre as pedras, avistei um brilho estranho. Intrigado, me aproximei e descobri uma entrada oculta para uma caverna. Um vento frio sussurrou pelas fendas rochosas, enviando arrepios pela minha espinha. Decidi entrar na caverna, minha curiosidade superando meu bom senso. À medida que avançava pelas passagens estreitas, os sons da floresta desapareciam, substituídos por um silêncio opressor. Minhas lanternas iluminavam os túneis escuros, revelando antigas inscrições nas paredes e marcas estranhas no chão. Finalmente, cheguei a uma grande câmara subterrânea. No centro, uma cripta selada há séculos chamava minha atenção. Meus dedos tremeram enquanto eu deslizava a tampa da cripta, revelando uma escuridão profunda e impenetrável. Um fedor de mofo e decadência inundou o ar, fazendo-me recuar por um momento. Mas minha curiosidade me impeliu a continuar. Com um suspiro, entrei na cripta escura. Meus passos ecoaram pelas paredes de pedra enquanto eu avançava mais e mais fundo, até que me deparei com uma estátua antiga coberta de musgo. Era uma representação grotesca de uma entidade desconhecida. Seus olhos vazios pareciam me seguir enquanto eu me aproximava. Foi então que ouvi um som distante, um murmúrio baixo que parecia surgir das profundezas da terra. O chão começou a tremer sob meus pés, as pedras ao meu redor rachando e se partindo. Horrorizado, corri em direção à saída, mas era tarde demais. Uma explosão ensurdecedora encheu a caverna,
e tudo ficou escuro. Quando acordei, estava cercado por ruínas e destroços. A caverna estava em ruínas, suas paredes agora desmoronadas e cobertas de musgo. Com um gemido, levantei-me do chão, minhas pernas tremendo sob meu peso. Minha mente estava turva, mas uma sensação de perigo iminente me forçou a ficar alerta. Enquanto vasculhava os destroços em busca de uma saída, percebi que algo havia mudado na floresta. O ar estava carregado de uma energia sinistra, como se eu tivesse libertado algo terrível ao abrir a cripta. O medo começou a se insinuar em minha mente, mas eu sabia que não podia desistir. Eu era um guarda florestal, e era meu dever proteger essas terras, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. À medida que avançava pela floresta devastada, encontrei sinais perturbadores de uma presença antiga. Árvores retorcidas, cobertas de musgo e fungos negros, se erguiam como sentinelas sombrias ao meu redor. O chão estava coberto de raízes retorcidas e espinhos afiados, como se a própria terra estivesse se contorcendo em agonia. Enquanto eu avançava, comecei a ouvir murmúrios sussurrantes ao meu redor. Fantasmas pálidos e distorcidos surgiam das sombras, seus olhos vazios fixos em mim enquanto eu passava. O terror ameaçava me consumir, mas eu me forcei a continuar, determinado a descobrir a verdade por trás do que havia despertado naquela caverna. Finalmente, cheguei a uma clareira no coração da floresta, onde encontrei a fonte de toda aquela escuridão. Uma figura sombria estava de pé no centro da clareira, suas feições distorcidas e irreconhecíveis. Era a mesma entidade grotesca que eu havia visto na cripta, agora livre para vagar pela floresta. Com um grito de raiva e determinação, eu me lancei contra a criatura, minha lanterna erguida como uma arma improvisada. O combate foi feroz, cada golpe ecoando pela floresta silenciosa, mas eu não recuei. Não importa o quão terrível fosse meu oponente. Finalmente, depois de uma batalha árdua, consegui derrotar a criatura das trevas. Com um rugido final, ela desapareceu na escuridão, deixando para trás apenas um eco distante de seus gemidos sinistros. Exausto e ferido, eu caí de joelhos no chão, minha respiração pesada e irregular. Mas apesar da dor e do medo, eu sabia que havia feito o que era necessário. Eu havia enfrentado o desconhecido e emergido vitorioso, pronto para proteger a floresta contra qualquer ameaça que ousasse desafiá-la novamente. A densa floresta se estendia diante de mim. Uma massa escura e impenetrável de árvores que parecia se estender até o infinito. Eu era o guardião solitário designado para patrulhar essa vastidão sombria, um homem cuja vida se entrelaçava com os segredos e perigos ocultos da natureza selvagem. Meu nome é Nathan, e essa é a história de uma noite que mudou minha vida para sempre. Desde o momento em que pus os pés nesta floresta, senti uma aura sinistra que pairava no ar, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis, escondidos entre as sombras das árvores. Mas como guardião, era meu dever proteger esta terra e seus segredos, custasse o que custasse. Naquela noite, enquanto fazia minha ronda habitual, percebi algo incomum. Um silêncio profundo pairava sobre a floresta, interrompido apenas pelo ocasional farfalhar das folhas e pelo uivo distante de uma coruja. Uma sensação de inquietação se apoderou de mim, como se algo estivesse à espreita nas sombras, esperando para se revelar. Decidi seguir em frente, apesar do meu pressentimento crescente. A lua brilhava no céu, lançando uma luz pálida entre as copas das árvores, criando padrões fantasmagóricos no chão coberto de folhas. Cada sombrio murmúrio do vento parecia sussurrar segredos antigos que ecoavam em minha mente, alimentando meu nervosismo. Enquanto avançava pela floresta, uma sensação de desorientação começou a me envolver. Árvores retorcidas se erguiam como sentinelas sombrias ao meu redor, suas formas distorcidas projetando sombras dançantes que pareciam se mover com vida própria. A cada passo, a floresta parecia se fechar mais ao meu redor, como se estivesse me engolindo inteiro. Foi então que ouvi o som, um farfalhar suave vindo de algum lugar à minha frente. Instintivamente, alcancei a lanterna presa ao meu cinto e a acendi, seu brilho fraco cortando a escuridão diante de mim. O farfalhar se tornou mais audível e eu soube que não estava sozinho na floresta. Com cautela, avancei na direção do som, meu coração batendo forte no peito.
cada sombra parecia se contorcer e se mover ao meu redor, como se a própria floresta estivesse viva. E então, emergindo das sombras, vi uma figura indistinta, envolta em trevas, suas características borradas pela escuridão. Meus músculos se contraíram de tensão, e eu me preparei para o que quer que estivesse por vir. A figura se aproximou lentamente, seus passos silenciosos ecoando na terra úmida. E então, quando estava a poucos metros de mim, a figura parou abruptamente, como se reconhecesse minha presença. Por um momento ficamos ali, encarando um ao outro na penumbra da floresta. E então, num piscar de olhos, a figura desapareceu nas sombras, deixando para trás apenas um eco inquietante. Eu fiquei parado por um momento, meu coração ainda martelando no peito, tentando processar o que acabara de acontecer. Decidi continuar minha patrulha, embora uma sensação de inquietação ainda me perseguisse. Cada sombria árvore parecia me observar enquanto passava, e cada ruído da floresta parecia carregar um significado oculto que escapava à minha compreensão. À medida que avançava, percebi algo estranho no ar, um cheiro metálico e pungente que se misturava ao aroma da terra úmida. Levantei a lanterna para o céu e vi que a lua estava escondida por densas nuvens negras, lançando a floresta em uma escuridão ainda mais profunda. Foi então que ouvi o som, um grito agudo e angustiante ecoando entre as árvores. Instintivamente corri na direção do som, minha lanterna iluminando o caminho à minha frente. Cada passo era uma luta contra a escuridão, e a sensação de perigo iminente só aumentava a cada segundo. Quando finalmente cheguei ao local do grito, o que vi me deixou paralisado de horror. Uma figura estava deitada no chão, envolta em sombras, sua respiração ofegante e irregular. Ao me aproximar, vi que era um jovem, com olhos selvagens e desesperados que me encaravam. Ele murmurou palavras incoerentes, sua voz trêmula e fraca. Tentei acalmá-lo, perguntando o que havia acontecido, mas ele apenas continuou a murmurar delírios incompreensíveis. Uma sensação de desespero se apoderou de mim, como se estivesse diante de algo além da minha compreensão. Foi então que ouvi o som, um ruído baixo e gutural vindo de algum lugar nas sombras. Instintivamente, levantei a lanterna e iluminei a escuridão, revelando uma figura sombria se aproximando lentamente. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra, e sua presença parecia emanar uma aura de perigo iminente. Com o coração martelando no peito, agarrei o jovem e comecei a correr pela floresta, minha lanterna cortando a escuridão à minha frente. Cada sombra parecia se contorcer e se mover ao meu redor, e a sensação de perigo só aumentava a cada passo. À medida que avançávamos pela floresta, a figura sombria continuava a nos seguir, sua presença sinistra nos perseguindo como uma sombra viva. Eu sabia que não poderia fugir para sempre, mas estava determinado a proteger o jovem a todo custo. Foi então que vi a luz, uma pequena clareira à frente, com a lua brilhando acima. Com renovada determinação, corri em direção à luz, meu coração batendo um ritmo acelerado no peito. A figura sombria parecia hesitar, como se temesse a luz que se aproximava. Quando finalmente chegamos à clareira, parei para recuperar o fôlego, minha mente girando com o que acabara de acontecer. O jovem ainda tremia ao meu lado, seus olhos fixos na escuridão da floresta além. Foi então que ouvi o som, um rugido baixo e ameaçador vindo de algum lugar nas sombras. Instintivamente, levantei a lanterna e iluminei a escuridão, revelando uma figura monstruosa se aproximando lentamente. Era como se a própria floresta tivesse ganhado vida, seus segredos mais sombrios emergindo das sombras para nos engolir. Eu sabia que não poderia fugir para sempre, mas estava determinado a lutar até o último suspiro para proteger aqueles que amo. E assim, com o coração cheio de determinação, enfrentei a escuridão que se aproximava, pronto para lutar até o fim contra as forças do mal que habitavam esta floresta assombrada. Pois como guardião, era meu dever proteger esta terra e seus segredos, custasse o que custasse. Finalmente alcançamos a clareira, onde a luz da lua banhava o chão em um brilho prateado. Parei por um momento para recuperar o fôlego, olhando para trás para garantir que a figura sombria não nos seguia mais. Por um momento, tudo estava quieto, exceto pelo som da respiração pesada do jovem ao meu lado. Foi então que ouvi o som de galhos se quebrando atrás de mim, e meu coração afundou. A figura sombria emergiu das sombras da floresta, sua silhueta se erguendo imponente contra o fundo escuro das árvores. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa, sua presença envolta em uma aura de terror.
com um instinto nascido da sobrevivência, agarrei o jovem ao meu lado e corremos mais uma vez, nossos passos ressoando no chão da clareira. A floresta se fechava ao nosso redor, cada árvore se transformando em um obstáculo em nosso caminho. Mas eu estava determinado a proteger o jovem e a escapar do que quer que estivesse nos perseguindo. Enquanto corria, pensei nos perigos que enfrentamos na floresta. Lendas antigas falavam de espíritos malignos que habitavam essas terras, sedentos por sangue e vingança. Será que o que encontramos era uma manifestação dessas lendas? Uma entidade sombria que se escondeu nas profundezas da floresta? Minha mente estava cheia de perguntas, mas não havia tempo para encontrar respostas. O perigo iminente exigia toda a minha atenção e foco. Corremos o mais rápido que pudemos, os sons da floresta ecoando ao nosso redor enquanto nos aproximávamos da borda da densa mata. Finalmente, emergimos das sombras da floresta, encontrando-nos na borda de um penhasco íngreme que se estendia até o abismo abaixo. Olhei para trás e vi a figura sombria parada à beira da floresta, observando-nos com olhos ardentes de ódio. Com um último esforço, agarrei o jovem e nos afastei do penhasco, caindo de joelhos no chão enquanto nos recuperávamos da fuga desesperada. Olhei para cima e vi a lua brilhando no céu, lançando sua luz suave sobre a paisagem desolada. Por um momento ficamos ali, respirando fundo e tentando processar o que acabara de acontecer. O jovem ao meu lado ainda tremia de medo, seus olhos selvagens e assustados. Eu sabia que não poderíamos ficar ali por muito tempo. Precisávamos encontrar um lugar seguro para nos abrigar até o amanhecer. Com uma determinação renovada, ajudei o jovem a se levantar e começamos a caminhar em busca de abrigo. A floresta ao nosso redor estava mergulhada na escuridão, suas sombras se movendo e se contorcendo como se estivessem vivas. Mas eu sabia que não podia deixar o medo me dominar. Eu era um guardião, e era meu dever proteger aqueles que estavam sob meu cuidado. Enquanto caminhávamos, pensei nas histórias que havia ouvido sobre a floresta e seus segredos sombrios. Será que o que encontramos era apenas o começo de algo muito mais sinistro? A verdade estava lá fora, esperando para ser descoberta, e eu sabia que não poderia descansar até encontrar as respostas que procurava. Assim, enquanto a lua brilhava no céu e a floresta sussurrava seus segredos ao vento, continuei minha jornada pela noite, determinado a desvendar os mistérios que se escondiam nas sombras da floresta. Pois, como guardião, era meu dever proteger este lugar, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido.